Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana essencialmente dominada pelos bancos centrais e ainda por outros bancos e pelos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos da América. A nível de bancos centrais, a Reserva Federal foi o primeiro grande banco a apresentar a sua decisão sobre taxas de juros. Subiu as taxas em 25 pontos base, levou a taxa dos Fed Funds para cima de 5%, para o intervalo 5 a 5,25%, e de alguma forma deu alguns sinais de que esta poderá ter sido a última subida de taxas de juros dentro deste último ciclo de aumentos de taxas. No entanto, afastou a ideia de que poderão estar a pensar em fazer cortes de taxas até ao final do ano, tal como o mercado continua a esperar. Por outro lado, o Banco Central Europeu, em que o mercado e não só o próprio Conselho Diretivo se mostrava antes da reunião bastante dividida entre uma subida de 25 ou de 50 pontos base, acabou por fazê-lo na parte mais branda, na parte mais suave, subindo 25 pontos base. No entanto, Christine Lagarde reiterou que isto não se tratava de uma pausa, que o Banco Central Europeu iria continuar a subir taxas de juros e que ainda havia muito caminho a percorrer para o combate à inflação. Quem tentou tirar a importância dos bancos centrais, digamos, as atenções dos bancos centrais no mercado foi a banca, o setor do bancário, principalmente o regional, nos Estados Unidos da América, com mais pressões, com mais tensões noutros bancos, como foi o caso do Pacific Western Bank, nisto mesmo depois de JP Morgan ter concordado em ficar com grande parte dos ativos do First Republic Bank, depois deste ter sido intervencionado pelo regulador FDIC norte-americano. O mercado também esteve bastante atento aos dados, principalmente aos dados económicos, principalmente nos Estados Unidos, onde acabou o mais importante no último dia da semana, os non-farm payrolls, com um número de postos de trabalho acima dos 200 mil, quando o mercado estava à espera de que ele saísse abaixo dos 190 mil, 185 mil. Isto foi apenas o corolário desta semana em termos de dados, na medida que anteriormente já tínhamos tido a inflação na Europa, em que tinha dado sinais de que continua no bom caminho. O relatório de empréstimos da banca a famílias e negócios, em que aí se notou que a subida de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu está a fazer os efeitos desejados, e nos Estados Unidos o JOLTS, com a abertura de vagas de emprego, caiu uma vez mais, cerca de 300 mil, portanto já depois do mês passado ter vindo a mínimos que já não se viam há 2 anos, sensivelmente, e o relatório de emprego do mercado privado ter já apontado um número bastante maior do que aquele esperado para o número de novos postos de trabalho, a duplicar praticamente o número esperado para o número que acabou por sair. Portanto, tudo isto deu logo aqui assim alguma ideia de que estes números non-farm payrolls na sexta-feira iriam sair ou poderiam sair bastante acima do esperado. Os mercados acionistas, obviamente que tiveram aqui alguma volatilidade, no final acabaram relativamente perto, digamos, do final da semana anterior, e com as praças bastante mistas, isto, por exemplo, em que na Ásia o Japão praticamente esteve quase de fora toda a semana, e a China com bastantes feriados. Um dos exemplos, as praças restantes estiveram entre ganhos e perdas, com o Hang Seng a acabar a semana a ganhar à volta de 0,7%. Já na Europa, o teor final foi um pouco negativo, e o Eurostock 50 é representativo da média, digamos, arredondadamente, da performance dos índices bolsistas, ao perder cerca de 0,4%. Nos Estados Unidos, também acabaram por terminar em terreno negativo, não tanto quanto acabaram por estar na quarta ou na quinta-feira, por exemplo. O S&P 500 foi o que é a média, digamos dos grandes índices norte-americanos, ao perder 0,8%. O Nasdaq ainda conseguiu terminar em terreno positivo
praticamente com um ganho marginal, e o Dow Jones acabou por perder mais de 1% esta semana. Por cá, o PSI 20 perdeu bastante mais do que teve uma performance bastante abaixo daquilo que foi os grandes índices europeus, perdendo 1,6%, isto com a Ibersol a ganhar cerca de quase 4% e a nós a perder perto de 5%. No mercado cambial, houve também aqui assim alguma flutuação, sem que haja uma grande volatilidade, isto nomeadamente estou a falar do euro-dólar, mas houve, por exemplo, perdas acentuadas na coroa norueguesa, com o euro-NOK a fazer novos máximos. O dólar australiano acabou por recuperar depois do Reserve Bank of Australia, o Banco Central, ter inesperadamente subido a sua taxa de juros em 25 pontos base também. Mas de facto o euro-dólar não fez um novo máximo, mas esteve muito perto, esteve a 1,1092 quando o máximo está a 1,1095, o máximo deste ano. E realço o iene, que no princípio da semana fez mínimos acentuados. O euro-iene teve um máximo que já não era visto há cerca de 15 anos, mas a semana acabou por terminar em ganhos para o iene, em que tiveram a seu favor as quedas nas yields obrigacionistas a nível global e na aversão ao risco que a meio da semana se fez sentir. Nos mercados das commodities, tivemos o ouro que fez um novo máximo histórico, e que acabou a semana a recuar desse mesmo máximo, mas mesmo assim a ganhar na semana cerca de 1,3%. Já o petróleo voltou a cair, com receios de uma possível recessão que possa levar a uma diminuição da procura, com o petróleo, o Brent, a cair cerca de 5% e o WTI a cair à volta de 7%. Na próxima semana, provavelmente iremos ter, espero, uma semana bastante mais calma, em que vamos ter, o mercado se vai mais voltar e provavelmente este tema vai aquecer um bocadinho as preocupações dos investidores, que é o teto da dívida. Joe Biden chamou para uma reunião já na próxima terça-feira os líderes do Congresso, provavelmente para tentar arranjar uma solução, para tentar arranjar um acordo para que os Estados Unidos continuem a cumprir as suas obrigações. A nível de dados económicos, o mais importante, obviamente, é a inflação nos Estados Unidos, que se espera que se mantenha à volta dos 5%, com a core, a inflação subjacente, a voltar a cair, e desta vez de 5,6% para 5,5%. Vamos ter também dados importantes no Reino Unido, com o PIB, e na China, em que vamos ter os dados dos empréstimos bancários e ainda os números da balança comercial, em que aí o mercado vai tentar ver até que ponto é que a recuperação económica e o crescimento económico chinês, que continua a ser um pouco o motor do crescimento global, possa estar afetado ou não. A nível de bancos centrais, o Banco de Inglaterra é o grande banco central desta semana, onde é esperado que também suba 25 pontos base e onde o mercado também está à espera de algumas indicações de como será a política futura, a orientação futura, que neste momento se está a apontar para que esta possa ser a última subida de taxa de juros dentro deste ciclo de aumentos que está a levar a taxa da Libra ou que irá levar a taxa da Libra para os 4,5%. Por fim, a época de resultados está quase a terminar, mas ainda há algumas empresas bastante interessantes a mostrar os seus relatórios, e esta semana vamos ter a Berkshire Hathaway, a PayPal, a Walt Disney, entre muitas outras, que poderão eventualmente, uma vez mais, pressionar ou impulsionar o sentimento dos mercados financeiros. Para já é tudo, uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!